Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago. Hoje eu vou estar respondendo uma pergunta de uma cliente, amiga, que perguntou qual que seria o melhor substrato, né? Qual que seria o melhor substrato? Aí depende, né, gente? Depende do tipo de planta, depende do tipo de ambiente, depende do tipo de vaso, né? Eu vou estar falando para vocês dos substratos mais comuns que a gente tem no mercado, os mais fáceis e os mais eficazes, né? Vou falar da casca de pinos, do esfagno, do carvão, da brita, que tem muita gente que usa brita, ou aquela pedrinha de construção, né? O cascalho, né? Cascalho, aquela pedrinha que sobra, quando o pedreiro peneira, acho que é. É aquele restinho de pedra lá, serve também. Isopor também, o pessoal usa. O extinto xaxim, né? E também vamos estar falando sobre o cultivo em toquinho, né? Então, pessoal, um toquinho você pode colocar qualquer planta. E a terra, né? Porque tem orquídeas terrestres, né? O toquinho você pode colocar qualquer planta, desde que não seja terrestre, né? E às vezes a gente tem o caso dos citorpódiums, né? Que elas crescem na terra, às vezes elas grudam nas árvores, em tocos também, né? Mas é um caso à parte, que é uma planta meio que gosta de vários tipos de substrato, né? Gruda em toco podre, em madeira, mas não é comum em árvore, é mais comum na terra arenosa ou pedregosa, né? Que tem bastante pedra. Essas plantas, tem planta que vai só na pedra. Algumas lélias, as rúpulas que eles falam, gostam de pedra, né? Enfim. Então vamos lá. O pinus, sem dúvida, disparado o melhor que você pode estar usando para plantar catileia, plantar dendróbio, plantar todas essas plantas que não são terrestres. Tudo, pode plantar tudo. Pidendro, catileia, cataceto, oncídio, phalaenopsis. É o disparado o melhor. E aí a gente tem em segundo lugar o nosso esfagno também, que é muito bom. Que não recomendo você plantar puro algumas plantas, dependendo do vaso, senão ele vai ficar muito úmido, né? Uma catileia só no esfagno não seria legal. Se você misturasse com pinos, ficaria bom. Pode misturar com pinos, né? E aí também a gente tem o chip de coco, né? Que é aquela... Não usa aquilo lá não. Aquilo lá é uma droga. Aquilo lá apodrece muito fácil, estraga muito rápido. Algumas coisas enraizam nele, mas ele estraga muito fácil. Então aquilo lá a gente descarta. Aquilo lá não é substrato, não. Coco. Tem pessoal que pega um coco e coloca a planta dentro. Não vai também não, gente. Faça isso não. Tá, a planta enraiza, mas tem coisa muito melhor e mais bonito, né, que fazer. Então não esquece coco. Aquela placa de coco que vende, de chip de coco, tem umas placas compridas e tem umas em forma de vaso, que lá é um veneno, que lá não presta pra nada. Não presta também. Eu já usei aquilo lá, não presta. Então não vale a pena. Então casca de pinos e esfagno são os melhores que tem. A gente tinha o xaxim, né? Mas o xaxim ele foi proibido, porque o pessoal extraía muito, né? Às vezes você acha para comprar por aí, escondido, né? Na internet, Mercado Livre. Mas também não acho mais necessário, não. Porque a casca de pinos, ela é muito completa, né? Ela faz toda a areação do vaso, ela segura a umidade no tempo certo, ela seca no tempo certo. E o xaxim já segura mais a umidade. Então eu recomendo mais a casca de pinos mesmo, para plantar a maioria das plantas. Se for planta terrestre, a gente planta na terra. A gente faz uma mistura de terra preta com areia, limpa, né? Lava se possível, né? Um pouco, para tirar a sujeira, o sal, né? Às vezes é areia areia de praia não, areia de rio mesmo. Não tem sal não. Enfim. Mas é bom lavar. E, mano, misturar com a terra preta lá e pronto. Pode misturar com cocô de vaca também, né? Pra ficar adubada já. Se quiser colocar uma brita, uma pedra, pode, né?
E também tem gente que cultiva só na pedra, né? Algumas lélias, elas vão bem. Tem gente que tem um clima muito frio e muito chuvoso. Acho que um colega meu do Paraná, ele cultivava só em brita. E era muito bem, né? Mas precisa tomar cuidado na irrigação, muito mais do que a do toquinho, né? Porque quando você planta num toquinho, ele segura um pouco a umidade ainda, mas a pedra não, ela seca bem rápido. Então, pedra eu também acho um pouco desnecessário. Se você quiser usar ela como dreno no fundo do vaso, né? Se seu ambiente é mais úmido, né? É mais escuro e o substrato demora mais para secar, você pode usar um dreno. Eu não uso dreno porque meu ambiente é muito quente. Então eu não uso, é difícil eu usar, né? Andei usando isopor, por isso que eu falei que eu ia falar de isopor. Pode usar como substrato. Eu já vi orquídea vindo plantada só em isopor, certo? Se quer usar, usa, mas vai ter que manter mais a umidade. Então não vai nutrir nada. O isopor ele é neutro. O isopor e a pedra eles são neutros, não vão nutrir nada daquele ambiente, entendeu? O isopor vai demorar muito tempo para estragar e a pedra também é quase que infinita, né? Só que é bom trocar um pouco, porque ela vai ficando... Vai entrando sujeira ali também, né? Vai ficando sais do adubo, porque você tem que adubar, né? Uma planta dessa vai ter que adubar mais ainda plantado na pedra. Também não recomendo fazer o plantio de pedra, acho desnecessário, né? Como eu falei, disparado, casca de pinos e esfagro misturado. E o carvão. Carvão é uma briga, gente, para carvão. Que o carvão ele tem um problema. O problema dele é que ele solta um pó, né? Você já viu aquela brincadeira que eles fazem, que eles colocam um saco na cabeça e fica chacoalhando e depois tira, fica tudo aquele pó preto na cara? É aquele pó que, se você não lavar aquilo lá, na hora que você usar o carvão, você quebrar, se você não lavar para tirar aquele pó, o que ele vai fazer? Ele vai filtrar na raiz da orquídea e vai matar a raiz da orquídea. Ela vai sufocar, porque não vai passar mais água, que ele vai entupir a raiz da orquídea e ela vai apodrecer e vai entrar doença nesse apodrecimento. Isso é fato. Agora, se você lavou bem, beleza, você pode usar, mas usa moderadamente. Se a gente for usar uma mistura de carvão e pinos, a gente coloca 85%, 80% de pinos e aí uns 15% de carvão. Para não acontecer isso daí, o carvão ele vai ficando velho mesmo, ele vai ficando bem, vai molhando, conforme o tempo, ele vai ficando bem fraco e aí ele vai começar a soltar o pó de novo. Aquele carvão que estava durinho, pedrinha, lavadinha, né, que você lavou, tritura tudo. O pessoal não usa, quem usa carvão que eu conheço, que compra carvão, né, lava o carvão e ele não é carvão de eucalipto, é carvão de bambu. É um carvão especial, feito só para aquela pessoa, ela gosta, uma colega minha que tem orquidária, eu não vou falar o nome porque não estou autorizado, né? Inclusive essa planta veio de lá, né? Essa que está florida aqui. Ela tem carvão no meio do substrato. Vou tentar arrancar um aqui. Ó. Ele é de bambu, ele não é carvão de fazer churrasco, né? Então é um carvão, se você souber usar, né? Se você tiver todo esse trabalho de peneira, pega uma peneira de construção, joga ele, pega a mangueira, tira o pó, deixa secar, vai de novo, faz isso umas 4, 5 vezes. Aí ele tá apto a ser usado. Não grandão, pequenininho, desse tamanho aqui que eu mostrei, ó. Tá bom? Sempre pequenininho assim, dessa quantidade assim, muito pouca quantidade, e aí você vai ter sucesso no cultivo, né? O xaxim, ele foi proibido, né? A gente acha para comprar ele no mercado negro ilegalmente, né? Não acho legal, certo? Esse substrato melhor que tem é a casca de pinos mesmo, não tem jeito. Tem gente que usa também caco de telha, caco de tijolo, mas é mais para dreno, né? Igual eu falei, se você tiver uma alta umidade e seu vaso ficar muito úmido, aí você coloca um dreninho e diminui o substrato. Mas isso daí você tem que observar. É você que vai observar e vai ter que observar. Tudo você vai ter que testar, observar, entendeu? Tudo é válido. Tudo. Tem gente que cultiva só no carvão e tem o maior sucesso. É igual o rapaz eu falei que cultiva só na pedra e ele tem o maior sucesso. As plantas dele são tops. Chiquíssimas as plantas deles.
Eu conheço gente que cultiva só em toco, beleza, maravilhoso. Cataceta, por exemplo, eu uso só o esfagno, né? Um vaso e esfagno. Tá molhado agora, amanhã cedo ela vai estar sequinha. Posso usar pinas, só posso misturar com pinas também, vai muito bem. Então você vai ter que observar o tipo de planta que você vai usar, né? Respondendo a pergunta da minha cliente. Vai observar o tipo de planta, o tipo de vaso. Eu vou usar a cachepó de madeira. Beleza, você não precisa de dreno, porque ele já é bem vazado, né? Eu vou usar vaso de barro. O vaso de barro eu já recomendo um pouquinho de dreno, mais ou menos assim, de pedra brita ou isopor, mais ou menos dessa altura. Porque os vasos é mais ou menos assim, ó, dessa altura. Então você coloca um tanto assim de dreno e completa com substrato. É um vaso que vai segurar mais a umidade, o vaso de barro, né? Na cestinha de Wanda, vou cultivar na cesta de Wanda. Qual planta você vai cultivar? Cataceta? Coloca só esfagno, não precisa colocar dreno, porque ele é todo furado, isso aqui seca rápido. Eu vou cultivar Wanda. Beleza, você quer colocar um pouco de substrato? Você pode misturar casca de pinos e esfagno, né? Esfagno, gente, é esse mato. Isso aqui é uma espécie de mato que ela cresce. Tem muito nos mangues aí do Brasil, né? E o pessoal pega esse... É igual esse aqui atrás dessa barba de velha aqui, ó. Ele nasce assim, mas só que é mais verdinho. É um verde limão, da cor dessa tampa aqui. E nasce aquele monte, o pessoal cata, deixa secar e usa como substrato. É muito bom. Maravilhoso substrato aqui. É só limpar ele. Ele vem com umas folhinhas. É muito bom esse substrato aí. O substrato é esse. Aí você vai ter que ver a planta que você vai usar. Eu cultivar Wanda, eu não quero cultivar no substrato. Ela vai aguentar? Ótimo. E como que eu adubo a Wanda? Você vai dar uma adubada com adubo de manutenção, certo? Adubou com adubo de manutenção, dá uma mangueirada, pega a mangueira e ó, para tirar excesso de adubo, para não queimar a raiz. Sempre adubo 18, 18, 18 ou 20, 20, 20 para Wanda, fórmula top. Eu vou estar falando de Wanda futuramente, é porque não tem nenhuma para mostrar aqui comigo, senão eu faria um vídeo das Wanda. Então, pessoal, resumindo, o substrato ele vai depender do vaso e da planta que você vai usar e do ambiente, certo? Aí você vê o que você vai querer. Se for um local que chove muito, que você recebe muita água, que é muito úmido, você pode plantar em toco, pode plantar no toquinho, que a planta vai muito bem no lugar úmido, no toquinho, certo? Você pode usar o vaso de barro também, esse vaso aqui, ó. Eles não têm para vender, esse aqui foi feito sobre encomenda, né? Se achar alguém que faz vaso, né? Aqui para bulbofilo é excelente, eu vou estar fazendo um vídeo sobre o bulbofilo. Vou aproveitar essa sequência aqui, eu vou estar falando sobre o bulbofilo. Esse vaso aqui raso, sabe por que a gente cultiva nesse vaso raso? Antigamente a gente plantava naquele prato. Você lembra daquele prato que ele foi quase extinto? Que a gente colocava planta dentro do prato para a água não escorrer para o chão, aí juntava muito mosquito da dengue, aquilo foi meio que proibido. Tem para vender no supermercado. O pessoal começou a plantar bulbofilo naquilo lá e ia muito bem, fazia uns furinhos nele, né, porque ele não tem furo, ele ia muito bem e hoje a gente se adaptou nesse vaso de barro e o bulbofilo vai muito bem. Eu vou falar no próximo vídeo sobre o bulbofilo. É uma planta que muita gente está colecionando só bulbofilo. É uma planta muito, olha como que ela entorceira rápido. Né, o resultado dela aceita muito bem a adubação, ó, não cai, tá florido. Esse é o bulbofilo colorífero, tem no site para vender, tá? Esquecendo de falar. R$60, um vasão bacana, tem pouca coisa para vender dele, acho que deve ter uns 10 vasos só. Não tá bonitão assim, tá mais ou menos assim. E esse aqui veio de lá. Então é isso aí, pessoal, o substrato, respondendo a minha cliente, vai depender do vaso, vai depender do clima, vai depender da planta, certo? Tem planta que gosta de menos umidade, tem planta que gosta de mais umidade. E aí a gente vamos ter que escolher. É catileia? Vamos plantar no pinus e no esfagno. Coloca um dreno, um pouquinho assim de pedra no fundo do vaso, usa o vaso preto mesmo. Vaso proporcional à planta, tá?
Não vai pegar um vasão grandão e colocar uma plantinha pequena que você vai matar a planta. Eu já falei disso já. Então fica esperto com isso daí de querer colocar um vasão, viu? Não resolve não. Tem que ser proporcional à planta. 2, 3 dedos, encosta a planta no fundo do vaso. 2, 3 dedos substrato para frente, é o máximo para fazer um replante. Mais que isso, é problema da planta morrer por causa de muita... Agora o sol tá batendo aqui em mim. Muita umidade, tá? Então é isso aí, gente. Qualquer dúvida vocês deixam aí que eu respondo e tal. Se quiser comprar, tem o link do site também. Pode comprar, tem vídeo das plantas. Todas as nossas plantas têm vídeo. Tá filé o site. Beleza? Falou, abraço. Se inscreve no canal, viu? Eu sei que tem gente que tá assistindo e não é inscrito, hein? Você é aproveitar da gente, hein? Falou, tchau, tchau.